Aí está a orientação de João. Queridos, amados, examinai com cuidado para ver se os espíritos procedem de Deus. Aí está o cuidado de João com o rebanho que ele cuidava. Avaliai com cuidado para ver se os espíritos procedem de Deus. Por que ele coloca isso aí? Porque já havia se manifestado os falsos profetas, pessoas que pregavam etimologia, nome de pessoas e outras filosofias. E porque tinham carisma, iludiu o povo. Iludiu o povo. E o povo caía no conto deles. O povo caía no conto deles. E assim, não se beneficiavam da graça que Deus nos proporcionou em Cristo. Pois faziam apoio nas histórias que aqueles homens contavam. Então, João teve que se levantar e fazer o povo encontrar o verdadeiro apoio do cristão, que deve ser em Cristo, na palavra. E já por essa época eles tinham o Evangelho. Por isso que João disse: Cristo agora é o fenômeno que brilha mais entre nós. Agora Cristo brilha mais entre nós. Cristo brilha mais entre nós. Com mais luz, com mais intensidade. Agora nós podemos contemplar melhor Cristo à luz dos evangelhos. Pois nesta época, os evangelhos estavam feitos. Os evangelhos estavam elaborados, prontos. Então, havia oportunidade para mais gente contemplar o que realmente era de Cristo. E desse modo, saírem das fábulas enganosas que aqueles homens carismáticos colocavam diante do povo e iludiam o povo, afastando o povo da verdade. Então, João, ele fala: não porque vocês não conheçam a verdade, mas falo isso porque vocês conhecem a verdade. E conhecendo a verdade, não se deixe enganar pelo enredo desses faladores que contam histórias de genealogias e outras filosofias, tirando o povo do verdadeiro caminho. Por isso que João adverte: acautelai com os espíritos, provai-os se são realmente de Deus. Não aceitem qualquer proposta, história, mas prove se o espírito é realmente de Deus. Essa era a advertência de João. Então, agora eles tinham mais evidência do que antes. Antes, o evangelho
era só falado. Quer dizer, o Evangelho era publicado com a presença e na voz dos discípulos, que foram as testemunhas de Jesus Cristo. Mas já por essa época aí, o Evangelho já estava concluído. Então, eles tinham, através do Evangelho, o lugar de apoio mais sólido para não se deixarem enredar, enganar pela história daqueles contadores de história que estavam distorcendo o Evangelho, a luz do Evangelho, diante da presença deles. Então João fala, não aceite a conversa de qualquer um. Examine. Agora vocês têm o Evangelho como a medida para ver se eles falam a verdade ou não. Agora vocês têm o critério por onde se pautar para ver se a fala deles é verdadeira ou é mentirosa. Pois, provai os espíritos. Nós podemos colocar, como disse alguém lá na Idade Média, as vozes do mundo. Pois, na verdade, há o mundo e as suas vozes. E nós sabemos que Cristo não tem nada a ver com este mundo, nem com as coisas deste mundo, nem com as vozes deste mundo. Cristo não atuou nesta dimensão. É por isso que aqueles que eram do mundo não podiam ouvir a Cristo, não podiam entender a Cristo. E Cristo tentava despertá-los. Por que é que vocês não entendem o que eu falo? O que é que acontece que vocês não entendem a minha pregação? Aí está. Aí está. Aqueles que amam o mundo e prestem atenção às vozes do mundo não têm tempo para ouvir a Deus. E ouvir a Deus é ouvir com o ouvido, mas também ouvir com a revelação divina. Pegar a revelação divina. Que o Espírito Santo é que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É aí que temos que nos agarrar para despertarmos para a direção que o Espírito Santo está colocando diante dos nossos olhos. E assim não perdermos o enfoque de Deus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que João fala, se a fala desses homens não considerarem diante dos olhos de vocês a Jesus Cristo em carne, que veio em carne, não lhes deem crédito. Não lhes deem crédito. Experimente os espíritos. Vê se eles colocam a presença de Jesus Cristo em carne nesse mundo. Este foi um dos parâmetros que João viu, percebeu e deu para os seus ouvintes na sua época, durante a sua gestão como líder diante do seu povo. Provai os espíritos. Vede se eles falam conforme as escrituras sagradas. Aí então você pode dar crédito. Mas primeiro provai. Não vá aceitando sem provas. E agora, como vocês têm o Evangelho, sem a prova do Evangelho, eles têm que falar. Mas esta fala tem que ser provada à luz das Escrituras Sagradas. Então, cuidado com essas vozes, que ele vai denominar falsos profetas, anticristos. Ele faria esse anticristo e já saiu pelo mundo. Já está aí. Já pensou? Há 2000 anos,
João identificou a presença do anticristo, aquele que nega a presença de Cristo nesse mundo, o anticristo. Hoje nós podemos dizer o racionalismo, o evolucionismo, que tira Cristo das nossas vistas e colocam diante dos nossos olhos outras vozes. É nisto que podemos identificar o anticristo, o falso profeta. Então agora nós temos diante dos nossos olhos, bem claro e em pé, como nos vigiar desses impostores que nos tiram da presença de Cristo, fazendo com que assim a gente perca a vida eterna. Porque a nossa vida eterna só depende de uma pessoa. Ele é a chave, aquele Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. Fora dele, qualquer caminho é caminho do atalho. É isso que João está dizendo. Cuidado com as vozes do mundo, com os anticristos, com os falsos profetas, que tiram você de receber a sua vida eterna, que afastam você de Jesus Cristo. É uma boa nova, não é? Então vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, que nos elucida e nos livra dos falsos profetas, dos anticristos, que tiram Cristo da nossa presença. Aquele que é, aquele por quem nós recebemos a vida eterna e a saúde, porque pelas suas feridas nós somos curados. Agora vamos usar a autoridade que Ele nos deu, porque Ele disse, vocês farão o que eu faço. E no meu nome, vocês vão expulsar demônios e curar enfermos. Senhor, no teu nome poderoso, nós quebramos toda a força do mal, toda a força do diabo, toda a força do demônio, toda a força de enfermidade, espírito de morte, perseguição, angústia, dor, tumores, asmas, bronquites. Nós quebramos essas forças, espíritos, em nome de Jesus Cristo, e lançamos fora da nossa vida e declaramos livres dele, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.